pessoal, historizando! O nosso assunto de hoje é a continuação do vídeo anterior. A gente vai continuar falando dos egípcios na antiguidade. E esse vídeo vai ter sobre religião, sobre cultura, sobre relacionamento. Então fica aqui e já curte esse vídeo. Antes disso, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Esse vídeo tem o apoio da plataforma do professor Muslim, um professor sensacional que vai te ajudar a fazer a prova do Enem e algum concurso público ou até mesmo na escola com linguagens e redação. Então, se você quer essa ajuda muito boa, já clica no link aqui embaixo. Falando da religião egípcia, a gente pode lembrar que na antiguidade a maioria da galera era o quê? Politeísta. Pois é, vários deuses então, mais especificamente mais de 40 deuses lá no Egito Antigo. E tem mais, esses deuses não são só em formatos de humanos, mas também tem mistura de homem com animal e tem até mesmo deuses em formatos de animais. E, além disso, tem a chamada zoolatria. Já ouviu falar? Zoolatria é a adoração de animais. Já viu os bichanos por aí no Egito Antigo? Pois é, tem até uma deusa egípcia em formato de gato. Eles adoravam os gatos, os crocodilos, entre outros animais. Ra, que é o deus Sol, vai ser o principal deus nessa religião politeísta dos egípcios. E o faraó, como eu disse no vídeo anterior, é também um deus e ele vai ser o filho de Ra. Logo, o faraó tem relação de parentesco com o principal deus que é Ra. E ao longo dos anos, ao longo do tempo na história do Egito, o deus Ra vai ser chamado de Amon-Ra. Para os egípcios, os deuses viviam na terra e moravam nos templos. Logo, vários rituais eram importantíssimos para os egípcios. Além disso, existia uma materialidade muito forte nos egípcios. Então, as imagens dos deuses eram consideradas deuses. Por isso, a arte egípcia vai ser uma arte muito importante também para a religião. Existiam também ritos com cantos, oferendas e até mesmo danças para esses deuses egípcios. Os egípcios, ao contrário da galera da Mesopotâmia, e se você não viu, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, eles têm uma visão otimista da vida após a morte. Eles acreditavam numa continuação da vida. E é por isso que existe a famosa mumificação. Por quê? Eles, como acreditavam na continuação da vida, logo eles acreditavam que precisavam preservar o corpo. Por isso, a mumificação. E como é que funcionava esse processo de mumificação? Após a morte, então, o corpo sofria alguns processos. Para você ter uma ideia, eles tiravam o cérebro pelo nariz. Ó, que coisa louca! Além de outros processos para não feder demais, se é que você me entende. E a mumificação, então, todo esse processo vai fazer com que o corpo dure mais. E a gente tem provas disso, não é mesmo? Já que a gente conseguiu, inclusive, achar algumas tumbas por aí, com alguns restos por aí, mesmo o Egito Antigo estando bem longe da nossa história do dia de hoje. Além de ter, então, a preservação do corpo, as pessoas eram enterradas com objetos que garantiriam tanto utilidade quanto prazer nessa continuação da vida. Então vamos lá, vamos entender como é que funcionava essa vida após a morte, essa continuação da vida. Basicamente era o seguinte, você tinha um julgamento chamado julgamento de Osíris. Osíris era o deus que governava então o mundo dos mortos. Quando você chegava lá, você tinha um julgamento, tinha que ver se você merecia continuar com sua vida ou não. E como funcionava isso? Se arrancava o seu coração, ó que maravilha, e colocava numa balança junto com a pena de uma deusa do outro lado. E aí ia ver o que pesava mais, se era o seu coração ou se era a pena. Não, Tati, mas é difícil uma coisa pesar menos que a pena. Pois é, também acho, mas o que os egípcios diziam é que se você só fez coisa boa na sua vida, logo o seu coração ia pesar menos. Por isso, você tinha que recitar tudo que você não fez de ruim. Como assim? Por exemplo, eu não matei
matei ninguém, eu não maltratei ninguém, etc. Recitar tudo isso e ainda cruzar os dedos. Brincadeira, cruzar os dedos é pela minha parte. Mas ainda ficar assim, ó, eu sou puro, eu sou puro, eu sou puro. Pro seu coração, então, ficar mais leve que a pena. Se seu coração ficar mais leve que a pena, yes, você conseguiu, você vai continuar a sua vida. Agora, se seu coração for mais pesado que a pena, bye bye, ó, você vai ser devorado por um demônio. Ah, que gracinha, que romântico, não é mesmo? Então torce aí pro seu coração ser mais leve que uma pena e já começa treinando, ó. Eu sou puro, eu sou puro, eu sou puro, eu sou puro. Mas não é só de politeísmo que os egípcios viveram. Uai, como assim, Tati? Você não disse que o politeísmo é a base da religião da antiguidade? Eu disse, mas dentro do período do Novo Império do Egito, a gente tem um faraó chamado Amenófis IV que vai inventar uma moda que é muito parecida com o monoteísmo. Por quê? Ele vai desenvolver um culto para o deus Atom e vai dar exclusividade para esse culto. Lembrando que o faraó tem um poder total, logo ele pode escolher isso. E dando exclusividade para esse culto, muitos historiadores e historiadoras chegam à conclusão de que essa foi uma das primeiras experiências do monoteísmo, já que aquele deus Atom acaba sendo exclusivo. Além de dar exclusividade para o deus Atom, ele vai mudar de nome, de Amenófis IV, vai se chamar Akhenaton, aquele então que vai ser fiel ao deus Atom, e junto com a sua esposa Nefertiti. Já ouviu falar desse nome? Aonde você ouviu falar de Nefertiti? Pois é, ela foi a esposa então do Akhenaton. Junto com Akhenaton, eles vão ser exclusivos sacerdotes desse deus. Além de tudo isso, o faraó vai cortar muitos privilégios dos sacerdotes. Agora pense aqui comigo. Os egípcios estão acostumados há muito tempo com o politeísmo, com vários deuses. Além disso, o cara ainda corta o privilégio de muitos sacerdotes. Vai dar ruim? Vai dar ruim. Dá tanto ruim que esse cara morre e depois então seu filho, o sucessor, vai parar com essa moda de Deus exclusivo e vai voltar ao politeísmo. O filho desse cara não é nada mais nada menos do que Tutankhamon, uma das tumbas mais conhecidas dos dias de hoje, que foram encontradas então por arqueólogos. Falando em arqueólogos, vamos falar das famosas pirâmides, que um monte de gente por aí fala que foi ET que construiu. Gente, ET não tá com tempo para isso não. Foram mesmo os camponeses na época do Egito Antigo. E as pirâmides mais famosas são as pirâmides de Gizé. Elas, inclusive, foram construídas bem no início da história do Egito Antigo. Mesmo porque não foi sempre que os egípcios ficaram construindo pirâmide, tá legal? Essas pirâmides, com certeza, é um dos maiores símbolos de como a teocracia funcionava. Mas por que, Tati? Pensa aqui comigo. Olha o tamanho dessas pirâmides, gigantescas. E os blocos de pedras que essa galera carregavam não tem nem como explicar de tão pesado. E é por isso que o controle tem que ser fenomenal. A teocracia tem que funcionar muito bem para convencer uma galera a montar uma pirâmide para uma pessoa morrer. Não necessariamente vai ser só uma, mas você está pensando naquele faraó. Então tem que ser um controle muito do hard para conseguir convencer essa galera toda a construir as pirâmides. Pirâmides essas que são as únicas das 7 maravilhas da antiguidade que existem até hoje. Você conhece as outras 6? Quero só ver. Comenta aqui para mim. Além então dessas maravilhas arquitetônicas, porque bota maravilha nisso, os egípcios ainda tinham outros conhecimentos sensacionais, como matemática, astronomia, medicina, mesmo porque para conseguir, então, mumificar a galera e até tirar cérebro pelo nariz, tem que ter um conhecimento de corpo humano, de medicina muito do bom. Tem também o conhecimento, ó, de maquiagem. Gente, eu confesso, eu adoro os egípcios, principalmente pela maquiagem. Eu amo maquiagem. Você gosta? Conta aqui pra mim. A maquiagem, inclusive, dizem que serviam pra defesa, não é simplesmente só pra ficar bonito, beleza? Você já fez uma maquiagem ela é egípcia?
Eu já fiz. Se eu achar uma foto, eu deixo aqui para vocês verem. Outro conhecimento egípcio é a escrita. Assim como os mesopotâmios, os egípcios também escreviam e por isso vai ser muito importante para os registros históricos. A gente sempre ouve falar dos hieróglifos, não é mesmo? Ou hieroglifos. Mas não é apenas essa escrita que existiam, eram 3 escritas. Eu vou deixar aqui na tela para vocês quais eram essas 3 escritas e para que serviam. Os hieróglifos eu já vou adiantando que é uma escrita sagrada. Os escribas demoravam mais ou menos 10 anos para se formar. Então não é uma profissão qualquer não. Leva até mais tempo do que hoje em dia uma medicina, por exemplo. Mas esses 10 anos vão ser muito importantes para aprender essa escrita e se tornar então funcionário dos palácios. Os escribas também eram muitas das vezes sacerdotes, por isso os hieróglifos eram tidos como escrita sagrada e, é claro, são então de uma elite egípcia, de uma nobreza egípcia. Falando sobre conflitos, a princípio, nos primeiros 500 anos de história egípcia, não se teve então muitas guerras, mas ao longo do tempo então foi construindo um exército egípcio muito importante para inclusive evitar invasões e também invadir alguns outros territórios. O faraó, ao longo da história egípcia, já foi considerado um grande soldado, mas devido a algumas fragilidades a partir do novo império, se preferiu então, ao invés de chamar de grande soldado, de chefe de guerra e afastar um pouco a participação do faraó nas guerras, mesmo porque era uma liderança muito importante para ficar lá no campo de batalha. A vida do Egito Antigo durante todo o período foi, como eu falei no vídeo anterior, tudo era controlado pelo Estado, então os camponeses plantavam e uma parte se dava para o Estado em forma de imposto. E com relação aos relacionamentos, será que no Egito a galera pegava todo mundo? Bom, é o seguinte, a monogamia também era o mais praticado, porém o homem poderia ter mais de uma esposa. Só que, diferentemente da Mesopotâmia, a mulher tinha uma situação um pouquinho melhor. Em que sentido? A linhagem feminina era reconhecida. Então, eu não sou só reconhecida pelo meu pai, mas eu também sou reconhecida pela minha mãe. E na ausência de um marido, quem era chefe da casa era a esposa, era a mulher. Não era nada de filho mais velho, não. Por isso, a mulher no Egito Antigo, é claro, dentro das suas proporções, vai ter uma melhor condição. Também no Egito, as crianças são muito importantes nos rituais fúnebres da família, principalmente dos pais. E falando em criança, se existia infância no Egito. A gente acha que durante toda a história do planeta, em todos os lugares do mundo, a criança sempre foi tratada como criança. Só que não. Em muitos lugares, ao longo do tempo, a criança era tratada como um mini adulto. Trabalhava da mesma forma, sofria da mesma forma, etc. Só que no Egito Antigo existia infância. A criança era tratada como a gente conhece, como criança mesmo. E a base da alimentação egípcia, como eu já disse, tem a ver com a cevada, porque a cevada era o que mais se cultivava, por isso era o mais barato. Se tinha o pão feito com a cevada e, é claro, se tinha a famosa cerveja. Você gosta de cerveja? Se você for menor de idade, olhe lá, hein? Eu não tô incentivando ninguém nesse canal a beber. Eu tô falando pra vocês que quem inventou esse líquido que muitos acham que é o líquido dos deuses, eu particularmente não gosto, foram os egípcios. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e comenta aqui pra mim o que você achou de mais legal sobre os egípcios. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!